Bom dia, grandes historiadores! Vamos para mais uma aula de história? Tema de hoje: escritas antigas. Vamos historiar, galera? Vamos lá, historiadores, abram a apostila de História, segundo bimestre, na página 19. Vamos lá, observe essa imagem. Então, vamos observar. Vamos estudar sobre escrita, registro e expressão do conhecimento humano. Neste capítulo, você vai estudar escritas antigas, onde surgiram, em que situações eram usadas. Também vai estudar os povos do passado que utilizaram esses registros escritos e as tecnologias criadas para produzir tais registros. Observem. Que elementos da imagem se diferenciam dos que foram apresentados até agora? Então, observem. Que vocês estão percebendo que é uma imagem de um livro e que essa figura está sendo aumentada através de uma lupa. Seria uma escrita antiga? Quais seriam os materiais usados para confeccionar o objeto representado? Seria pergaminho, pena, tintas coloridas e outros? Esse objeto parece ser atual ou seria do passado? Será que esse objeto seria um livro antigo? Você reconhece o estilo de letra registrado e o idioma? O documento apresentado foi escrito em latim? Provavelmente, o tipo de escrita empregado é desconhecido? Vamos observar? Vamos lá, meus amores, página 20. Vamos ler juntos. No cotidiano, podemos observar a escrita registrada de diferentes maneiras em propagandas, embalagens de produtos, noticiários, livros, jornais, revistas, enfim. Essa lista é longa. Você sabe como eram as formas escritas no passado? Como chegamos às formas de escrever da atualidade? Você já parou e já se perguntou como foi essa evolução da escrita ao longo dos anos? Olha só, e olha que experiência incrível vocês estão tendo, hein? Aulas EAD, olha que evolução, olha como a tecnologia entrou de vez na nossa vida, mas no passado, como era? Diga aí. Você sabia que, antes do desenvolvimento da escrita, foi criada uma maneira de representar palavras usando símbolos, chamados pictogramas? Bem parecidos com os emojis de hoje, hein? Observe estas imagens que representam pictogramas sumérios, criados aproximadamente 5.200 anos atrás. Use as palavras destacadas para identificar o significado de cada pictograma representados. Então, vocês vão observar o desenho, olha só, e vamos fazer juntos, né, galerinha? O primeiro, esse aqui tá bem legal, hein? Um pássaro, um boi, água, grãos, cabeça, peixe. E vocês curtiram esses pictogramas? Vamos continuar, galera? E na sequência, use os pictogramas sumérios para formar uma frase. Então, vocês vão formar aqui uma frase pessoal, combinado? E depois vocês podem postar lá no grupo como ficou a sua frase, hein? Combinado? Historiadores da atualidade. Vamos para a página 21.
o surgimento da escrita e os primeiros registros. Então, agora nós vamos matar essa nossa curiosidade, porque nós já sabemos que ao longo da história, mesmo com os povos antigos, eles se comunicavam e deixaram esses registros. Por isso que nós sabemos tanto da história dos povos antigos, através de registros. Vamos lá. Estudamos que existem várias línguas faladas em todo o mundo, que vão se transformando com o tempo. Assim também, existem inúmeros sistemas de escrita que, assim como as línguas, passam por mudanças. Nós já até conversamos sobre isso. Hoje em dia, quantas palavras são faladas por vocês que nós adultos mal sabemos o significado? E assim ao contrário também. Às vezes a bisa, os avós soltam alguma expressão que vocês não entenderam o significado. Então, a comunicação, as palavras, elas têm esse poder, elas vão se transformando ao longo do tempo. As línguas surgiram de maneira natural, por meio da interação humana, isso mesmo, da convivência. Por outro lado, os diferentes tipos de escrita precisaram ser pensados, desenvolvidos e organizados para que fosse possível entendê-los. O mais antigo sistema de escrita de que se tem conhecimento se originou na Mesopotâmia com os povos sumérios por volta de 3.000 anos antes de Cristo, ou seja, há pouco mais de 5.000 anos. Olha só, pessoal, que história incrível! Como é legal entender um pouquinho mais de história e conhecer esse processo de desenvolvimento da escrita, do conhecimento dos povos antigos, do comportamento. Então, vamos lá, e vocês irão estudar bastante ao longo das nossas aulas. Vamos observar esse mapa que mostra a localização da Mesopotâmia e sua região na atualidade. Lembrando que vocês têm aí para acessar o QR Code, hein? Que é incrível. Então, olha só, olha a Mesopotâmia na antiguidade e na atualidade. Olha só como que na atualidade ela é mais populosa. Olha só como ela tem mais habitantes, como ela já está distribuída. Observem. E olha só, observem o rio, os mares. Olha só. Observaram? E não deixem de acessar o QR Code, hein, meus amores? Que é incrível. Observem. Olha só. Aqui já temos definidos, olha, a Síria, a Turquia, o Líbano, Jordânia, Iraque, Arábia, Egito, que até então essa parte não era ainda ocupada anteriormente. Observem. Então, o que nós percebemos? Que ao longo da história a população ela foi aumentando e assim ela foi ocupando novos espaços. Vamos continuar, galerinha? Após vocês terem observado o mapa e na apostila, não deixem de acessar o QR Code, hein? Combinado, galerinha? Vamos à sequência. Continuando, meus amores, vocês podem acessar esse QR Code e ver mais de pertinho essa imagem feita de argila, hein? Tá incrível, é só acessar. O tablete de argila entalhado, registrado na foto, foi encontrado na cidade de Kish, Mesopotâmia, atual Iraque. As inscrições foram realizadas há aproximadamente 5.000 anos. Observe os diferentes símbolos representados no objeto. Então, olha só, olha que registro incrível!
À medida que as cidades se desenvolviam, o comércio passou a ter um número de produtos, vendedores e compradores ainda maior, hein? Por esse motivo, vamos observar, as mensagens escritas se tornaram essenciais. Por quê? Para facilitar a organização das informações, incluindo as das práticas comerciais. Continuando, assim, por exemplo, os governantes começaram a registrar por escrito as leis e os impostos a serem pagos pela população. Então, eles sentiram a necessidade de registrar tudo. Então, a princípio, começaram a fazer esses registros através de símbolos. Antigos registros de escrita em fragmentos de argila foram encontrados em escavações na Mesopotâmia. Esses materiais continham informações como quantidade de mercadorias e também uma assinatura identificando o comerciante. Olha só que incrível, meus amores! Eles pegavam o barro, a argila e faziam esses registros, observem. E esses registros, eles foram encontrados há vários anos atrás, através de escavações. Olha só, há 5.000 anos atrás, hein? Esses registros, eles estavam escondidinhos aí e eles foram o quê? Encontrados através de escavações. Olha só que legal! Entre as informações importantes que estavam registradas, olha só o que havia: a quantidade de alimentos e de impostos, as leis, as histórias a respeito de reis e de deuses. Então, tudo eles faziam registro e essas foram escavações, né, que foram feitas e foram encontradas essas joias, né, essas verdadeiras joias preciosas, porque, gente, são registros de 5.000 anos atrás, são informações riquíssimas, valiosíssimas, porque através delas podemos conhecer um pouco mais sobre a história dos povos antigos. Então, olha que material riquíssimo! A escrita usada na Mesopotâmia ficou conhecida como cuneiforme, pois um objeto chamado cunha era usado para gravar os símbolos em tabletes de argila fresca. A cunha era o instrumento usado para gravar os símbolos nos tabletes de argila fresca. Olha só, pegava o barro, a argila e eles gravavam. Cuneiforme. Algumas escritas eram gravadas em cilindros e então esses objetos eram rolados sobre uma placa de argila para que a informação fosse registrada na peça, tipo de um carimbo. Olha só, meus amores, pensar que isso foi feito há 5.000 anos atrás é incrível, não é? Eu, historiador, vamos historiar juntos. Esta imagem mostra um tablete de argila encontrado há milhares de anos em Nippur, cidade habitada pelos sumérios. Nesse tablete de argila foram registradas informações a respeito de alimentos, como a quantidade de óleo vegetal, de farinha e de pães. Então, vocês podem acessar o QR Code. Seria uma espécie de receita ou uma lista? Vamos ver. Após ler os textos, responda as questões. Então, não deixe de acessar o QR Code. Combinado, meus amores? Letra A. Como os mesopotâmicos faziam os registros escritos? Vamos lá? Vamos fazer juntos? Os mesopotâmicos faziam seus registros com cunhas em tabletes de argila, o que vocês viram na página anterior. É muito legal, né, meus amores? Como é gostoso conhecer um pouco mais dessa história dos povos antigos, hein? É surpreendente, vocês não acham?
Pausem o vídeo, podem fazer com calma e na sequência vamos à correção. Indique com X o tipo de informação registrada no tablet de acordo com a explicação que acompanha a imagem. Então, o que vocês acham? Que essas informações elas eram de família, de religião ou sobre alimentos? Nesse caso aqui era sobre alimentos. Vamos justificar a nossa resposta, porque de acordo com a explicação, do nosso texto anterior, foram registrados no tablet informações a respeito de alimentos e a quantidade de cada um deles. Então, não deixem de acessar o QR Code que vocês terão acesso mais específico sobre esse tablet de argila. E na letra C, no espaço a seguir, crie símbolos para registrar uma informação semelhante à que foi apresentada na imagem. Então, vocês vão usar a criatividade. Bora historiar? E por hoje é só, galerinha. Chegamos ao fim da nossa aula de história. Mas na semana que vem continuaremos a historiar juntinhos. Combinado, meus amores? Um super beijo, que saudade, amo vocês e até a próxima aula. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.